Começo com o deputado Quinalha. A pergunta que nós colocamos é: o Brasil segue dividido sobre a resposta a Trump. Na sua opinião, como deve ser essa resposta? Primeiro que a iniciativa foi do Trump, e a partir daí não há outra alternativa a não ser, primeiro, analisando as consequências, se ele vier aplicar a tarifa de 50%, nós temos que nos preparar para essa circunstância. O Congresso aprovou, já, eu diria, divisando uma possibilidade assim, da lei da reciprocidade. Bem, não é o melhor dos mundos, mas também não é, eu diria, para mim é inimaginável você subordinar o nosso país às condições que o Trump, inclusive, apresenta, porque ele mente na carta, fala que os Estados Unidos têm um déficit comercial com o Brasil e, para piorar, ele condiciona a retirada dessa taxação a uma intervenção que ele quer fazer no judiciário brasileiro, porque o centro que ele coloca é de natureza política, que é a anistia do Bolsonaro, e dizendo outra mentira, que o Bolsonaro está sendo perseguido. Então, ele, em algum momento, ele vai perceber que ele não vai conseguir, vai ter consequências sérias para o Brasil, como terá consequências sérias para os Estados Unidos. Então, já foi noticiado, tem mais de 6 mil pequenas empresas que dependem do suprimento de produtos brasileiros. A inflação ali começa a subir, ele está perdendo popularidade, o judiciário, em algum momento, sobre assuntos diversos, o contraria. Então, o que surpreende é a análise, por exemplo, do governador paulista, que ele quis culpar o governo Lula, agora ele se escondeu. Era tão óbvio que ele estava falando bobagem, que o Trump taxou cerca de 20, 30 países, 25, me parece, inclusive a União Europeia. 21, acho que foi. 21. Pois é, obrigado. Então, eu acho que essa fase de exploração política interna, inclusive agora, o que está sobrando é bolsonaristas levantando a bandeira do Trump, defendendo o Trump, a ponto do Eduardo Bolsonaro se vangloriar de que ele teve essa conversação com o governo americano e que, portanto, o pai, Jair Bolsonaro, cumprimenta, fala que o Trump teve muita coragem, e, portanto, eu diria que, para mim, isso é quase mais incompreensível. Como é que representante, na condição de eleitos, defende um outro país, aplaudem o que está fazendo que o Brasil, caso venha a acontecer nessa dimensão, nós teremos dificuldades, mas nós não vamos dobrar o joelho. Isso é uma bobagem imaginar que um país soberano se submeta à vontade de alguém que se coloca como se fosse um gendarme mundial. Deputado Kim, na sua opinião, como é que o Brasil deve responder às medidas do tarifaço do Trump? Olha, eu acho que, primeiro, o Trump ele foi maquiavélico em colocar a questão do Bolsonaro, né, dentre nas suas justificativas para aplicar o tarifaço. Eu realmente não acredito que o Trump esteja preocupado com o Bolsonaro, ou esteja preocupado com o Supremo Tribunal Federal, ou esteja preocupado com liberdade de expressão no Brasil, mesmo porque ele aplicou no mesmo momento tarifas para outros 21 países. Então ele queria aplicar essa tarifa no Brasil de qualquer jeito, independentemente de situação de Bolsonaro, independentemente de situação do Supremo. Mas ele coloca, a partir do momento em que ele coloca a condição do Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal como uma das condições para levantar essas tarifas, em vez do Brasil estar todo unido, né, petistas, bolsonaristas, quem não é nenhum nem outro, em relação a uma reação aos Estados Unidos, ele faz com que o jogo político dentro do Brasil seja lulistas jogando a culpa no Bolsonaro e bolsonaristas jogando a culpa no Lula, né? Que foi exatamente essa discussão que eu vi no plenário da Câmara no momento em que a tarifa foi anunciada. Então, em vez da gente ter uma reação unificada, né, pensando que nós temos um adversário externo e que nós precisamos reagir a ele, a gente está tratando isso como uma questão política interna em que se busca encontrar o culpado aqui dentro. Então, acho que esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, que é frustrante enquanto brasileiro constatar isso, é que nós temos poucos meios para reagir a uma sanção dos Estados Unidos, né? A lei da reciprocidade é um instrumento? É um instrumento, mas hoje nós já tributamos os produtos americanos uma tarifa de, em média, 60%. Né? Então, nós já aplicamos uma tarifa superior a essa que tem sido aplicada para os Estados Unidos. E mesmo que a gente aumentasse, né, o imposto de importação sobre produtos americanos, o impacto para os Estados Unidos também seria muito pequeno, né? Os Estados Unidos hoje têm uma relação comercial muito mais próspera, mais ativa com os países do Sudeste Asiático. E ele aplicou uma tarifa para o Sudeste Asiático ainda mais pesada. E suportou, e vem suportando com o aumento de inflação, como o Arlindo colocou, dentro dos Estados Unidos, esse desgaste, esse peso e esse ônus econômico para os Estados Unidos de impor essas sanções para os países do Sudeste Asiático. Então, infelizmente, eu não vejo o Brasil, de fato, com meios de ação para, olha, nós temos um instrumento para retaliar a altura e obrigar o Trump a negociar. A minha esperança é que, assim como essa tarifa foi anunciada aqui no Brasil, o Trump siga o seu histórico, que tem sido até motivo de chacota internacional, de ser apelidado de taco, né? De Trump always chicken out, né? O Trump sempre volta atrás, o Trump sempre arrega, né? Ele anuncia que vai aplicar uma tarifa, como anunciou agora, não está em vigor, entra em vigor em agosto. Mas antes mesmo das tarifas entrarem em vigor, na maior parte dos países em que ele fez isso, ele negocia, olha, se no Brasil antes estava 10% e eu coloquei 50%, vamos falar em 20%, vamos falar em 25%, que é o que ele fez na maior parte dos outros países. E acho que isso vai ficar claro se essa negociação acontecer e de fato essa tarifa cair, baixar, eu acho que vai ficar claro que o Trump não tem nenhuma preocupação em relação ao Bolsonaro, não tem nenhuma preocupação em relação ao Supremo, mesmo porque eu não vejo nada internamente acontecendo para ajudar o Bolsonaro e nem para desgastar o Supremo, não vejo o Congresso. Acho que tem propostas razoáveis e corretas para frear alguns abusos do Supremo Tribunal Federal, como considero que seja a PEC para proibir as decisões monocráticas, como seja a instituição de mandato e outras medidas que eu acredito que sejam razoáveis. Não acho que nenhuma delas vai ser aprovada, porque não vejo o Congresso com essa coragem de fazer essa limitação e essa arrumação institucional. Mas acho que mesmo sem isso acontecer, existe uma possibilidade razoável do Trump voltar atrás e deixar muito claro que o Bolsonaro e o Supremo nunca foram suas preocupações. Eu costumo ser, digamos, estrategicamente pessimista. Em que sentido? Nós temos que estar preparado. Que ele pode recuar? Pode. Se é o mais provável ou não, pegando o histórico, dá uma esperança que ele possa recuar. Segunda coisa, é óbvio que petista e bolsonarista nós disputamos, digamos, posições porque nós somos a favor da solidariedade humana, nós somos favoráveis à distribuição de renda, mas não é justo que falar assim, não, petista e bolsonarista eu queria ver todo mundo junto. Não, quem não está junto é bolsonarista. Nós estamos fazendo a defesa, digamos, até onde é possível nesse momento. Eu diria, há uma análise, eu acho que coincide no diagnóstico, talvez, é que o interesse do Trump não tem nada a ver, e eu concordo, eu também penso assim, com o Bolsonaro. O Bolsonaro, para ele, é um instrumento. No intuito dele poder ter um discurso ideológico dizendo que o Brasil tem uma ditadura do judiciário. Mas, na verdade, o alvo do Trump, na minha opinião, a preocupação central dele são os BRICS. E quando houve a cúpula dos BRICS aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, algumas decisões calaram fundo, inclusive de investimentos bancados pela China para fazer o corredor bioceânico, que vai desafogar do Porto de Santos até o Mato Grosso do Sul, chegando ao Peru. E eu li um texto, que agora está me fugindo o nome do autor, onde ele analisa sob esta ótica quando houve a destruição de um gasoduto que estava já pronto entre Rússia e Alemanha. Mais de 1.000 quilômetros de extensão, que foi destruído
E a tese que ele levanta eu achei muito arguta. Os Estados Unidos não estão para brincadeira. Ele não quer que a Alemanha, digamos, tenha uma relação de independência que na época, eu diria, não neste governo, no anterior conservador, era nítido. A Alemanha sempre procurou liderar, inclusive na europeia, e ao mesmo tempo manter uma posição de dona do seu próprio destino. Então ali, digamos, as ações do Trump ameaçando, falar, vocês agora vão ter que pagar para ter a proteção da OTAN. Ele negocia, entre aspas, impõe para o Zelensky, foi humilhado o Zelensky, e fala, eu quero o que gastamos lá, queremos em terras raras. Então, na minha percepção, na avaliação de hoje, é que o Trump está na ofensiva, tendo como centro os BRICS. E um país como o Brasil, ele não toleraria, na cabeça dele, ter esses vínculos internacionais que dão um grau de independência ao Brasil bem maior. Veja, os Estados Unidos são o segundo principal país de trocas comerciais. O primeiro é a China. E agora passou a ser a Argentina, o terceiro. Olha como é que as coisas mudam. Então, eu gostaria mesmo, porque a terceira coisa, não é só na linha, eu diria, da disputa e da negociação, mas o Brasil já começou a procurar mercados alternativos, né? O Irã, por exemplo. O Irã, a carne está sendo negociada ali, e o Lula acho que teve uma percepção correta, que ele estimulando a iniciativa privada brasileira, o empresariado, para falar com o empresariado americano. Inclusive a ANCHA, né, que Câmara de Comércio. É uma Câmara de Comércio, que são equivalentes, que existem tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, fizeram uma nota surpreendentemente forte, digamos, contrária à posição do Trump. Então, a disputa política aqui, ele provocou outra disputa, mas a disputa lá também está acontecendo.